Antes de finalizar esse módulo, eu quero conversar com vocês sobre o que não pode ser congelado. E esse não poder ser congelado, ele se dá pela constituição natural dos alimentos ou porque eles não ficam bons, né? Ou a textura, o sabor não é satisfatório após o descongelamento. Então, frutas, por exemplo, elas podem ser congeladas, mas não para consumo in natura. Vocês podem congelar frutas para fazer uma geleia, para fazer um suco, uma vitamina, um sorvete. Então, frutas podem ser congeladas, mas não para serem comidas in natura. Vegetais que possuem muita água, como pepino, tomate, até mesmo o chuchu, dependendo da maneira como ele for congelado. Esses alimentos, por terem muita água, eles cristalizam muito fácil, né? Lembra que eu expliquei sobre os cristais de gelo? Esses vegetais, por terem muita água, quando descongelam, eles sofrem um grande processo de desidratação. E isso impacta automaticamente na textura desses alimentos. Então eles ficam realmente com aquela textura craquelada, com aquela textura meio molenga. Então eles realmente não são legais de serem congelados. Vegetais folhosos que são muito sensíveis, como alface, rúcula, o agrião e que geralmente nós consumimos in natura, eles também não podem ser congelados. Os vegetais que vocês devem congelar eu já expliquei na aula de hortaliças, mas eles devem ser folhas mais grossas, como a couve, o espinafre, que até se comporta legal sobre o congelamento. Essas outras folhas que são mais sensíveis, elas queimam, elas murcham e também perde o sabor quando eles são congelados crus. Outro alimento que não pode ser congelado e que não fica legal é a batata. E você já deve saber disso porque você já deve ter pelo menos uma vez na vida congelado uma batata e quando você descongelou, ela ficou horrível. As batatas sozinhas, elas têm textura e sabor alterados e não ficam legais após o descongelamento. Existem sim algumas técnicas como a batata que a gente compra no mercado para fritar, elas já são pré-fritas e aí sim elas ficam legais para serem congeladas. Caso contrário, não insista. Mas uma forma que vocês podem congelar essa batata é em formato de purê ou também em preparos onde elas estarão apenas numa proporção de 30%. Então, por exemplo, nhoque, até mesmo uma sopa onde a gente vai ter batatas picadas em pedaços pequenos, cubos pequenos, elas ficam legais para serem congeladas. Caso contrário, não congele. As gelatinas sozinhas, elas também não ficam legais quando congelados. A textura após o descongelamento não é satisfatória. Outros alimentos como a maionese e o molho bechamel, eles ficam legais apenas se utilizados numa proporção de 30% em relação a outros ingredientes do preparo dos pratos. Então, por exemplo, você pode utilizar o molho bechamel para uma lasanha, para um gratinado, mas não congelá-lo sozinho. Ovos na casca e ovos cozidos, nunca congele. E isso eu já expliquei lá na aula dos ovos. Outros ingredientes que também não podem ser congelados são iogurtes e coalhadas, porque eles realmente não se comportam bem durante o descongelamento. Então, na próxima aula, eu quero explicar para vocês a finalização que vocês devem fazer para os pratos, para que os pratos tenham aquele aspecto de feito na hora, para que ela seja uma comida de encher os olhos. Espero vocês, então, na próxima aula.